Yo, Geeks, turíssima! Semana passada nós trouxemos aqui um vídeo muito legal envolvendo aqui a origem do Void, né? Como a gente meio que abordou as questões da criação de Midland, né? O pessoal teve gente que ficou irritadinha aqui de eu chamar de Terra-média. Então vamos chamar de Midland, tá? Pra realmente o pessoal não ficar bravinho nos comentários. Mas o fato é que o Void e o Geyserik, eles têm uma conexão, principalmente na relação ali da conexão com esse sumiço de uma hora para outra, do dia para noite de Midland. O Geyserik era rei ele de Midland e de um momento assim o Void acaba se tornando ali o grande ponto da mão de Deus, talvez ali o primeiro membro da mão de Deus que nós temos aqui como alguma revelação, alguma ideia realmente aqui. E aí, procurando um pouco mais sobre a origem relacionado ali aos personagens ligados à mão de Deus, eu me achei em um vídeo ali do Mangão, né, do Mangaque, falando um pouco mais sobre a origem de Islã, falando um pouco mais sobre a origem da Islã, um vídeo muito bom ali do nosso querido Mangão, nosso Evandro, e ele fala um pouquinho sobre essa situação. E eu quis trazer o capítulo 138 pra gente abordar um pouco mais sobre ele e falar sobre a origem, abordar ainda mais detalhes sobre a origem do Void e também um pouco mais sobre a Islã. Esse capítulo é bem interessante, nós vamos ler ele juntos depois da vinheta. Vamos lá, capítulo 138 de Berserker, temos a chegada ali da Fernice bem... Nossa, esse visual dela era muito zoado, né, cara? Esse visual dela era muito zoado, cara. E aí tem também o Sérpico, né? O Sérpico sempre mais atento, sempre realmente ali mais esperto, enquanto a Fernice era completamente cegueta ali pelas explicações e os fatos realmente religiosos. Nós então temos aqui esse símbolo da igreja, muitos teorizam que pode ser até mesmo uma representação da marca do sacrifício, né? A marca do sacrifício ela é vista ali numa situação em 2D, enquanto aqui esse símbolo da igreja seria a marca do sacrifício em um 3D, né? Dá pra ver a volta ali, tem a marca do sacrifício, ela tem esses raios na lateral, né? Que vai de um lado para o outro, e aqui a gente vê esse vórtice, realmente esse vortex ali em volta desse pilar que se estende igual a marca do sacrifício. Punição, o ritual de nascimento fanático, ou nascimento ali do fanático. Nós observamos ali então o monge, né, fazendo ali uma espécie de ritual. Aquilo é a cerimônia de submissão. Lord Mosgus a executa 1000 vezes por dia, de manhã e à noite. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui acaba sendo muito importante porque a gente vai falar sobre esse detalhe daqui a pouco, sobre esse, digamos assim, esse ato de punição que o Lorde acaba fazendo ali sempre. Abdicar de sua existência para Deus até onde eu sei, durante os últimos 10 anos. Não houve um dia sequer no qual Lord Mosgus deixou de cumprir essa cerimônia, né? Então, basicamente, ele tá reforçando ali o lado de que o Lorde realmente seguiu nesse esquema para conseguir fazer esses flagelos em seu corpo para ficar mais perto ali do deus de Berserker. E para você fazer com que esse vídeo fique mais perto do agrado do algoritmo, é importante você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos cada vez mais. Cara, ajuda a gente a continuar cada vez mais divulgando os nossos conteúdos quando você reage, né? A gente observa que os nossos vídeos de Berserk são entregues de uma forma muito melhor quando tem mais comentários, quando tem mais likes, quando tem mais engajamento, a plataforma acaba entregando ainda mais os nossos vídeos desta obra maravilhosa. E você pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar pra gente continuar abordando ainda mais todo esse conteúdo de forma realmente assim incrível. Vemos ele terminando ali o ritual, né? E aí o Sérpico pensando, né? Por isso o rosto dele é assim. Parece que ele terminou, né? Lord Mosgus, por que a senhorita Fernice está aqui? Ele acaba questionando. Lord Mosgus, o senhor está sangrando. Desculpe-me por isso. Ah, minhas pernas estão tão dormentes que nem percebi que estavam sangrando, né? Ou seja, ele se joga várias vezes ali no chão, né? 1000 vezes de manhã e 1000 vezes à noite. E ele meio que se flagela no sentido de tentar
ser ali uma boa pessoa, né? Uma boa forma ali meio que de esse sacrifício. E o mais interessante é que nós temos então, olha só, certa vez o homem sábio foi aprisionado nessa torre por Gaiseric, o Conquistador. Dizem que em meio a todo tipo de tortura, ele continuava a implorar a Deus para que ele punissem os crimes do rei. Até que finalmente alguns anjos apareceram. O solo sagrado certamente conduz milagres. Alguém disse uma vez que para adorar bem como tem força é preciso passar pela privação. Então aqui fica muito claro que se trata realmente do Void, né? Aqui conectando as nossas teorias, voltando aqui, se eu não me engano, no capítulo, deixa eu só ver qual que é o capítulo, acho que é o capítulo 53, voltando aqui no capítulo 53, a gente falou sobre isso no vídeo, né, que nós temos as pistas sobre o Void. Depois nós temos ali a aparição do personagem no capítulo 362, né, quando a gente observa as memórias ali do Skull Knight. Então aqui se encaixa perfeitamente de que o Void, uma hora, em algum momento, foi amarrado, né, foi aprisionado aqui nesta torre. Ele implorou ali pela ação de Deus, e Deus enviou ali esses 4 anjos, né? Esses anjos que apareceram, na verdade são 5 anjos, né? Porque ele também é colocado ali como 5 anjos mediante ao capítulo 53. O fato é que agora nós temos um pouco mais de explicação aqui. E eu ainda acho que existe uma, digamos assim, um contorcionismo para meio que justificar as ações do Void. Na verdade, como eu digo, sempre falo, né? Quem vence sempre acaba modificando a história, né? Traz ali o ponto de vista pro seu lado. Então eu tenho plena certeza, plena fé de que realmente o Gaiseric era um rei bom, né? Ele era um rei bom e ele foi realmente ali levado, toda a Midland acabou sendo levada ao caos pelas ações ali do Void, mediante a ser levado para este lugar. E aí a história reescreveu que esse cara, esse bom sábio, na verdade ali ele acabou sendo torturado por Gaiseric, e que esse cara era uma pessoa extremamente má, como a gente viu ali na relação do Gaiseric e do seu desenvolvimento com o Void. Então o capítulo 138 ele aborda um pouco mais sobre a origem ali do Void, sem explicar que é a origem do Void. Mas além disso, o capítulo 138 também aborda a origem de uma outra personagem, que é a Islam. A gente vai começar a ver aqui alguns detalhes sobre essa autoflagelação e como isso conecta diretamente a esse desejo por sofrimento da Islam. A gente observa aqui o monge dizendo o seguinte: em alguns instantes minha sensibilidade voltará trazendo a dor, mal posso andar por causa desses machucados e não estou mais em condições de correr, mesmo assim eu glorifico essa dor. Minha sagrada tarefa é executar as leis de Deus, que podem ser também severas, e fico triste por ter que fazer as coisas, fazer as pessoas sofrerem tamanha dor. Obviamente eu não tenho consciência pesada, mas apenas pela graça de Deus o homem entenderá isso. O homem é displicente em relação àquilo que existe dentro dele, ainda mais se a pessoa em questão possuir a mesma predisposição que eu. Essa ferida é um aviso para mim, é a prova da minha fé em Deus. Isso aqui é um papo ali muito interessante, né? Porque a Fernice, ela tinha esse negócio de autoflagelação, né? De auto se flagelar. Então, esse é um ponto aqui sobre por que ele tá justificando de fazer isso para meio que ficar mais perto de Deus, né? Só que isso também pode ser levado para o quê? Pro masoquismo, né? A base ali do masoquismo, que é toda a relação criada pela Islam, né? Que é toda a base ali pela personagem. Existe algo perturbando-te? É por isso que estás aqui? Estás defensiva? Gostaria de se confessar? Se esse for o caso, podemos ficar a sós. Não, isso não é necessário. Esperava que o senhor escutasse o que tenho a dizer. Me escutasse? Eu não compreendo. Essa tarefa, qual é o objetivo dela e como ela pode salvar pessoas? Mesmo com a prisão de inúmeros suspeitos, não temos garantias que os assassinatos dos monges pararão. Estão dizendo que o povo está enfurecido com a hostilidade. Isso não é tudo. Sinto ter que admitir isso, mas mesmo dentre os cavaleiros das sagradas correntes de ferro,
não existe nenhuma reprovação a essa missão. Eu tento rir das piadas dos novatos, mas na atual conjuntura o medo é muito evidente para ser visto como uma mera piada. E além de tudo isso, ainda tem o desgaste emocional. Então, nós temos aqui um relato, né, sobre uma santa, né? Ele se vira ali para o símbolo, né, que é a que a gente já explicou que pode ser a marca do sacrifício. E aí o monge diz o seguinte: em tempos remotos havia uma santa que dedicou sua vida em auxílio aos pobres. Ela nunca deu as costas para nenhum excluído da sociedade dos homens, seja por causa de doenças, pela indigência ou problemas semelhantes, até a hora que eles eram chamados para aparecer diante de Deus. Os moribundos eram calmamente envoltos em cobertores, dizendo que, como uma mãe, ela segurava um por um contra o seu peito. Certa vez, ela avistou um velho que, de tão magro e exausto, caiu morto em uma estrada. Como sempre, ela o segurou contra o peito. Mas foi ele quem falou primeiro. Ele disse: eu, que agora estou consumido em um lugar como esse, não chegaria perto de ninguém. Essa é a prova da minha existência desolada. Por favor, me deixe nesse momento sublime, não desonre a hora da minha morte com seu calor. Então, nós temos aqui o fato, né, de que parece ser uma santa, uma mulher realmente com muita clemência, uma mulher com muito amor, mas lembrando que nós estamos no capítulo falando sobre autoflagelação. Então, se ela via uma pessoa que está prestes a morrer e toda vez abraçava essa pessoa, ela ficava o quê? Ela meio que se flagelava, ela sentia prazer com a morte daquela pessoa, com a morte daquele ser. E quem nós observamos sentindo prazer durante toda a obra mediante ao caos, a destruição e até mesmo ali coisas tipo assim que não dá nem para descrever aqui que aconteceram no eclipse? Islã. Basicamente aqui provavelmente o Miura está reforçando a ideia de que essa santa seja Islã. Então o monge continua dizendo o seguinte: não sei o que é necessário para que um homem se salve. Talvez seja melhor deixar isso nas mãos de Deus. Nosso patamar para avaliar a conduta dos homens não está dentro do próprio homem, está dentro dessas páginas. Inteiramente, aqui, Deus, inteiramente a serviço de Deus, é por causa dele que seguimos em frente, né? Por causa dele que seguimos em frente. Não fiques desencorajada frente a uma tarefa difícil. Não fique desencorajada frente aos maus entendidos. Não tenha medo da morte alheia nem da própria morte. Não tenhas ganâncias por recompensas particulares. Não desconfie de Deus. Como um ser humano, drenai o sangue da carne e mente, contanto que tu vivas exclusivamente a serviço de Deus. Isso é a fé. Bom, ele falou tudo menos o que é a fé. Basicamente ele falou tudo menos o que é a fé, né? Mas enfim, ele fala: o Senhor esteja convosco, né? E ela ajoelha meio que tipo observando. Até o Sérpico percebeu que tem alguma coisa estranha. Mestre, temos que retornar em breve. Ah, ora então, vamos lá, né? Aí também estamos indo. Sim, tem alguma coisa de errado aqui, mas a argumentação dele foi brilhante. Realmente foi. Se você não entende que ele tá distorcendo ali os fatos, você cai na desse cara, né? Você cai ali na desse monge, né? E aí ela tá observando ali sobre a questão de ser ali temente a Deus, né? Inteiramente a serviço de Deus, é por causa dele que seguimos em frente. Eu vou pular agora boa parte do capítulo sobre construção e tal, pra gente já ir pra parte final do capítulo, porque eu acho que a parte final do capítulo se conecta diretamente nesse ponto que eu quero também comentar. Nós então temos esse momento antes de toda uma desgraça acontecer ali em Berserker, que é o que? A Nina se encontrando com o Joaquim. E aí a Nina questiona o Joaquim sobre: junto comigo você deseja descer até o inferno? E aí ele fica pensando tal, e aí tipo, cara, o maluco tá apaixonado, ele fala: sim, com você, se estivermos juntos, ele vai, né? Ele vai ali em direção a este lugar. No fim, tipo assim, ela dá um beijo nele, né? Não tem nada a ver com o trabalho. Ok, vamos juntos pra onde? Um local sagrado de um deus abominável no fim do mundo, né? Ou seja, estavam indo pra aquela seita, né? E aí nós temos eu nunca lembro o nome dos personagens pra variar, mas é a garota que lembra muito a Rebecca de Black Clover.
aquela garota, ela não pode ser. E aí nós observamos então a Casca indo em direção também para este lugar. Ela consegue ver esses espectros, né, que depois a gente vai observar que se trata realmente ali da ligação com o filho dela, né, que na verdade aqui já era a Elaine. E aqui então nós temos a entrada para a gruta ali dessa festa, com muitas aspas, macabra, que acontece no próximo capítulo, no capítulo 139. Eu não vou mostrar o próximo capítulo aqui, porque eu não quero que o meu canal seja derrubado. Mas o fato é que no capítulo 139, quem que aparece? Islam. A Islam que acaba conduzindo toda essa seita, toda essa base ali, e meio que tipo assim, gera todo esse conflito para que as pessoas sejam realmente levadas ao grande sacrifício para a manifestação ali do Fento Engrift, né, para encarnação ali, novamente, que a gente observa nos futuros capítulos. Então, nós temos tudo neste capítulo que aponta para a origem tanto do Void quanto também da Islam. O Void sendo este servo bondoso aí que ficou preso nessa torre e provavelmente acabou sendo um dos primeiros ali a ter o Beherit vermelho, e dessa forma entrou, fez ali um trato com Deus e acabou sacrificando todo o reino de Midland, e dessa forma meio que tipo assim foi gerado dessa intenção de ter acabado com tudo que estava na sua disposição. E nós então temos ali essa freira que provavelmente é Islam e que basicamente nós ainda não sabemos o que ela sacrificou, mas o que nós entendemos é que essa base da flagelação ali da Islam, esse prazer dela, né, esse ato masoquista da personagem, tem sempre uma conexão muito forte com a dor alheia, e ela, como era uma freira, ela tinha que se conter. Só que quando ela sentia alguém morrendo nos seus braços, ela sentia prazer em ver a dor dos outros, o que pode ter levado ela realmente nessa direção para se tornar a mão de Deus, né? Um dos membros ali da mão de Deus. O que vocês acham? Vocês concordam com esse ponto de vista? Porque pra mim tá quase confirmado que o Void realmente é este cara preso neste castelo que me foge lá a memória, né? Que eu não tô realmente relendo alguns capítulos junto com vocês, mas o fato é que o Void realmente pode ser essa pessoa, e a Islam parece realmente ser essa freira, essa santa que andou abraçando um monte de gente que morreu pelo percurso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar discutindo e debatendo cada vez mais.